Obras de recuperação da SC 434 entram na fase final. Principal acesso a Garopaba, no litoral catarinense, tem investimento de mais de 10 milhões de reais no programa Estrada Boa. Paraná anuncia fábrica de pneus multinacional. Empreendimento bilionário será o primeiro da marca na América Latina. Bombeiros do Paraná recebem novos equipamentos. Caminhões e viaturas beneficiam mais de 30 municípios do estado. Alexandre de Moraes decreta a prisão de Carla Zambelli. Condenada a 10 anos pelo STF, deputada foge para os Estados Unidos. Após suspeitas, autoridades confirmam gripe aviária no Zoológico de Brasília. Tarifas de 50% sobre aço e alumínio entram em vigor nos Estados Unidos. Taxação pode intensificar guerra comercial entre países. E você vai ver ainda. Começa mais uma edição da Feira do Mel em Florianópolis. Mais de 50 mil visitantes são esperados nos 4 dias de evento. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Pix News desta quarta-feira, 4 de junho de 2025. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h05. O alerta da Defesa Civil de Santa Catarina para a possibilidade de temporais entre a noite desta quarta e a tarde de quinta foi elevado a alerta vermelho para o extremo oeste e oeste catarinense, devido à intensificação das instabilidades provocadas pela formação e avanço de uma frente fria. A nova projeção, que eleva o nível para muito alto, agrava o risco de tempestades severas, especialmente nessas regiões. De acordo com o alerta meteorológico, também são previstos temporais, ventos fortes e eventual queda de granizo para outras regiões do estado. Desde o início dessa semana, a Defesa Civil já começou a mobilização por conta do avanço de uma frente fria que vai trazer tempestades aqui para Santa Catarina. Na manhã dessa quarta-feira, a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho para a condição de tempestades que podem vir acompanhadas de granizo, ventos fortes e chuva intensa, especialmente nas regiões do extremo oeste e oeste catarinense, na noite dessa quarta e na madrugada da quinta-feira. Ao longo da quinta, essa frente fria vai se deslocando em direção às outras áreas do nosso estado, Planaltos, Vale do Itajaí e Litoral, também trazendo condição para fortes temporais, de maneira um pouco mais localizada, mas que também podem acontecer com forte intensidade. As obras na rodovia SC 434, que liga Garopaba à BR-101, estão em fase final. Foram investidos 10 milhões de reais no trecho de quase 15 quilômetros. Esperada há décadas pela população, a revitalização da Abílio Manuel de Lima, o principal acesso a Garopaba, entrou na reta final com trabalhos de finalização dos acostamentos e sinalização. O trecho teve todo o pavimento asfáltico recomposto, com serviços de remendos profundos em alguns trechos. A rodovia recebeu faixas elevadas em alguns trechos, substituindo as antigas lombadas, além da construção de 4 trevos alemães nos acessos aos bairros Limpa, Barra, Serraria e Ambrósio. Nova sinalização vertical e horizontal está sendo implantada e os trabalhos devem ser finalizados em julho. Fizemos uma revitalização completa, trazendo mais qualidade, mas acima de tudo, muita segurança. Quase 10 milhões em investimentos, fruto do trabalho do governador Jorge Mello, o governo do estado. Por isso, logo, logo, na sua casa também chegará o Estrada Boa. O programa Estrada Boa tem mais de 50 obras em simultâneo, com um calendário de finalização previsto para 2025 e 2026. A iniciativa é fruto dos investimentos consistentes e recordes do maior programa da história rodoviária de Santa Catarina. Muitas dessas vias estavam há 30 anos sem receber qualquer atenção por parte do poder público. No total, os investimentos já chegam a 3,5 bilhões de reais.
Em parceria com a multinacional chinesa Linglong Tire e a brasileira Chibri Pneus, o Paraná vai investir mais de 6 bilhões de reais para a instalação de uma fábrica de pneus de última geração em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O anúncio do empreendimento bilionário foi feito nesta quarta-feira durante reunião no Palácio Iguaçu com executivos das duas empresas parceiras. A planta, que deve começar a ser construída em setembro deste ano, será instalada em um terreno de 1,4 milhão de metros quadrados, projetado para abrigar a cadeia de fornecedores da indústria. A previsão é de agregar mais 4 bilhões de reais em investimentos na estrutura do parque industrial, para abrigar as empresas satélites para a produção da matéria-prima, além da possibilidade de gerar receitas de mais de 4 bilhões de dólares, cerca de 22 bilhões de reais, com a instalação dessas empresas. A produção deve iniciar no primeiro semestre de 2027, com a previsão de empregar mais de 1.000 pessoas na primeira fase e chegar até 3.500 funcionários quando estiver em plena operação. A indústria terá capacidade para produzir cerca de 15 milhões de pneus por ano. Prioridade mercado interno e países vizinhos, né? Mas também vamos fazer produtos para exportação para a Europa e Estados Unidos. Um ponto muito importante é você ter a produção das matérias-primas, né, que serão necessárias para a indústria de pneu, eles vir ao nearshore, né, do lado da produção, né? Então, a gente está trabalhando com fornecedores do mundo inteiro para virem instalar dentro do parque. Vamos fazer um pneu para carro elétrico, né, com compostos e tecnologias super dedicadas para os veículos elétricos, que hoje é o desenvolvimento, né, e a tendência do mercado. A Linglong Tire é a maior fabricante de pneus da China e a número 1 no mundo na produção de pneus para veículos elétricos. Das 10 maiores montadoras mundial, a companhia é habilitada para fornecer para 8 delas, incluindo gigantes como BMW, Audi, Volkswagen e Renault. A fabricante conta com 7 plantas no país asiático e com outras 5 espalhadas por outros países, sendo que a do Paraná será a primeira fábrica na América do Sul. O governo do Paraná entregou nesta quarta novos equipamentos ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Os itens serão utilizados pela corporação em 31 municípios do estado. Foram entregues 47 veículos, 9 botes infláveis e um sonar subaquático. O investimento total do pacote é de mais de 31 milhões de reais. Viaturas, caminhões e ambulâncias vão atender 31 municípios do estado. Além disso, a corporação também recebeu 800 novas botas para combate a incêndios. Bom, são 47 viaturas, além de outros equipamentos que estão sendo entregues, né? Tudo isso faz parte da logística operacional aí do bombeiro. Serão distribuídos aí em 31 municípios paranaenses. São todos equipamentos novos, viaturas novas, caminhões de combate a incêndio, caminhonetes para busca e salvamento, ambulâncias que vão integrar aí o atendimento pré-hospitalar do CIAT. Tudo isso nesses 31 municípios, além, logicamente, do objetivo final, que é dar um melhor atendimento à população, protegendo vidas, protegendo o patrimônio das pessoas, os bombeiros, também com esses equipamentos melhores, conseguem desempenhar melhor o seu trabalho e estarão também mais protegidos para melhor atender a população paranaense. A aquisição faz parte da política de valorização das forças de segurança e atendimento à população no estado. Desde 2019, o orçamento da Secretaria de Segurança Pública praticamente dobrou, saltando de 3,8 bilhões para 7 bilhões de reais em 2025. O Corpo de Bombeiros do Paraná é reconhecido nacionalmente como um dos melhores do Brasil, um dos mais preparados e também um dos mais equipados, né? Então isso é fruto de todo um planejamento. Nós estamos nesse ano com o maior investimento da Secretaria de Segurança Pública para todas as áreas e o Corpo de Bombeiros também, obviamente, porque é uma força de segurança importante do Estado, esse novo investimento que nós estamos fazendo e entregando aqui para 31 cidades que será distribuído toda essa estrutura regionalmente para atender a nossa população.
A distribuição contempla todas as regiões do estado e reforça a presença dos bombeiros em áreas estratégicas para atendimento de ocorrências e emergências. Na região metropolitana de Curitiba, 5 municípios receberam equipamentos. No litoral foram atendidos Paranaguá, Antonina, Pontal do Paraná e Guaratuba. A prisão do MC de funk Pose do Rodo, no Rio de Janeiro, acusado de glorificar uma facção criminosa nas músicas, reacendeu uma antiga polêmica em torno da criminalidade desse gênero musical. MC Pose do Rodo, de 26 anos, foi preso na última quinta-feira em meio a uma investigação de apologia ao crime e ligações com o Comando Vermelho, um dos grupos criminosos mais temidos do Brasil. O artista é um dos maiores expoentes do funk, com 16 milhões de seguidores no Instagram, onde aparece com a família em shows, adornado com ouro e ao lado de celebridades. A polícia afirma que o repertório musical do chamado Pitbull do funk faz clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo, além de incitar confrontos armados entre facções rivais. Em nota, a polícia afirmou que ele realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV, com a presença ostensiva de traficantes armados. O MC declarou ligação com o Comando Vermelho e ficou preso com integrantes da facção em Bangu. Depois de 5 dias de prisão preventiva, um juiz determinou a soltura do artista com medidas restritivas. Ele foi liberado na terça, cercado por dezenas de fãs que o seguiram enquanto ele acenava de um carro. Marlon Brandon Coelho Couto, nome verdadeiro de Pose, cresceu no Rodo, uma favela da zona oeste do Rio, e reconhece que já se envolveu com tráfico, mas garante que trocou essa vida por uma carreira na música. Músicos, organizações sociais, fãs e até parte da torcida do Flamengo aderiram à campanha de defesa à Pose. Um lema: MC não é bandido. Com influências do hip hop, do funk americano e de outros gêneros urbanos, o funk carioca dialoga com a realidade da favela, da violência e do crime. O desembargador que determinou a soltura de Pose do Rodo argumentou que o alvo da polícia deveriam ser os comandantes da facção abusada e violenta, não o mais fraco. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou hoje a prisão da deputada Carla Zambelli, que anunciou ter deixado o país. Carla Zambelli foi condenada em maio a 10 anos de prisão pela primeira turma do STF, após envolvimento na invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, com apoio do hacker Walter Delgatti, sentenciado a 8 anos e 3 meses no mesmo caso. Na mesma ação, Zambelli também teve o mandato legislativo cassado, após a exaustão de todos os recursos judiciais disponíveis. Nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a prisão preventiva de Zambelli, depois que ela viajou para os Estados Unidos no mesmo dia. O pedido foi acolhido nesta quarta-feira pelo magistrado. Também por decisão de Moraes, todos os bens e contas da parlamentar devem ser bloqueados, incluindo contas bancárias, perfis em redes sociais, bens móveis e imóveis em seu nome. O ministro determinou ainda que a Polícia Federal providencie a inserção de Zambelli na lista de difusão da Interpol, além de localizar o paradeiro da atual deputada para solicitar a extradição às autoridades do país onde ela está. Em nota, Carla Zambelli declarou que a decisão de Moraes é, segundo ela, ilegal, inconstitucional e autoritária. A deputada diz ainda que uma determinação deste tipo não poderia ser tomada de forma individual pelo ministro. E afirma ainda que pretende levar o que chama de perseguição política a organismos internacionais. Após inúmeras reuniões, governo e Congresso não chegaram a um acordo sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras. A promessa era de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentasse nesta terça uma nova proposta aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Os três chegaram a almoçar juntos com o presidente Lula no Palácio da Alvorada, mas ao final do encontro disseram que o anúncio das medidas ficou para a semana que vem. Assunto para o jornalista Tiago Pereira. Boa noite, Andréia, e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV.
O governo foi, na verdade, pressionado e agora tem que ceder. Essa é a verdade. Além de ser um erro do próprio governo, Lula ainda perde espaço, pontuando que pode rever se o Congresso se comprometer com o que chama de reformas estruturais. Só que eles, o governo, não faz, a gente sabe, o dever de casa, ao invés de enxugar a máquina quando falta dinheiro. Ou seja, ele gasta mais do que previsto, sendo necessário, portanto, esse aumento do IOF. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Segundo o jornal O Globo de hoje, entre as alternativas ao imposto em debate estão o adiamento da elevação da contribuição pública para o Fundeb, que é o repasse que a União faz aos municípios para a educação, um corte não linear nos benefícios tributários e a antecipação de dividendos do BNDES, receitas do petróleo e também a tão prometida e esperada reforma administrativa. Uma dessas possibilidades está a estagnação dos repasses para a educação, como eu falei. Com isso, o governo, mais uma vez, dá a cartada: minhas prioridades primeiro. Nessa toada, a do gasto de dinheiro público, Lula sancionou a Lei de Reajuste dos Servidores, aprovada pelo Congresso. Uma medida com impacto estimado aí de 74 bilhões de reais em 3 anos. E que prevê reajuste médio acumulado de 27% até 2026, portanto, o ano que vem. Diplomatas e policiais federais não fecharam acordo e estão fora, por enquanto, desse reajuste. Isso quer dizer o quê? Que esse repasse, esse dinheiro público indo para os servidores será ainda maior, ou seja, o governo terá um gasto ainda maior. É o Brasil, meu povo, da máquina pública, usando, como a gente sabe, o dinheiro do pagador de impostos para manter de pé a burocracia em detrimento à educação, segurança pública e saúde, que, ao que parece, estão bem, obrigado. Só que não. Aliás, faz tempo, né, que esse país não vê projetos importantes nessas 3 áreas que são o pilar para uma boa sociedade. 4 anos de Bolsonaro estagnado e agora lá se vão mais de praticamente 2 anos de governo Lula. Mais, né? Ano que vem já temos eleição, 3 fechando aí 2 anos, estamos caminhando o 3º, sem grandes projetos estruturantes. E o Brasil retrocedendo na educação e a segurança pública a gente nem vai comentar, porque os índices, os dados mostram um país afugentado, a sociedade cada vez mais com medo de ir às ruas, porque a bandidagem, essa que é a verdade, tomou conta, principalmente na região ali de Fortaleza, no Ceará e também no Rio de Janeiro. Por hoje é só, André, uma boa noite a todos, a gente volta a se ver na sexta-feira para fechar a semana, atualizando as informações. Lembrando que segunda a gente vai ter a cobertura aqui no Pix News, certamente, do primeiro depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Suprema Corte do país, frente a frente Bolsonaro e Alexandre de Moraes, no inquérito que apura uma possível tentativa de golpe de Estado. Por hoje é só, boa noite a todos e a gente se vê na sexta. Até sexta, então, Thiago, obrigada. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Confirmado caso de gripe aviária no Zoológico de Brasília. Entrega de alimentos em Gaza é suspensa temporariamente. E ainda, Feira do Mel em Florianópolis promete atrair mais de 50 mil visitantes em 4 dias de evento. Voltamos em instantes. Derruba Preço Clube Car no Comprão. Descontos para levar ainda mais. E sorteios de 10 mil em compras toda semana. Ai, que comprão! Banana caturra, 1,49 o quilo no Clube Car. Cebola cabeça, 2,99 o quilo. Maminha ATC a vácuo, 36,90 o quilo no Clube Car. Açúcar cristal doce açúcar, 5 quilos, 16,99. Feijão preto caldo bom, 1 quilo, 4,49. Lava roupas brilhante, 4 quilos, 29,99. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura!
Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações, acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiveram de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta com Pix News, agora 8h24. O governo de Brasília confirmou um caso de gripe aviária no zoológico da capital federal. O local foi fechado na semana passada e vai permanecer assim até 12 de junho. Isso se não surgirem novos casos. O zoológico de Brasília foi fechado na semana passada após a morte de 2 aves silvestres em um momento de surto da doença. O Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, suspendeu os envios do produto para 24 países devido a um surto de gripe aviária que começou em meados de maio. O zoológico da capital brasileira fechou ao público em 28 de maio, depois que um pombo e um pato foram encontrados mortos nas instalações do parque e considerados casos suspeitos da doença. A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal informou que as amostras confirmaram que foi detectado um caso de influenza aviária de alta patogenicidade no zoológico de Brasília e acrescentou que a interdição vai ser mantida até o dia 12 de junho, caso não ocorram novos casos no local. Segundo o Ministério da Agricultura, 5 focos de gripe aviária foram detectados no país nas últimas semanas. O primeiro caso foi registrado em 16 de maio em uma fazenda no Rio Grande do Sul. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou hoje que o surto de gripe aviária registrado no último mês está contido. A identificação de um foco de gripe aviária altamente patógena em uma granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul, obrigou o Brasil a suspender as exportações de carne de frango para a China, União Europeia e alguns países latino-americanos. O ministro disse que a granja foi desinfectada e foi estabelecido um protocolo sanitário de 28 dias para evitar a propagação da doença. O Brasil, o maior exportador mundial do produto, não pode ser declarado livre da gripe aviária até cumprir este prazo de espera. O ministro também acrescentou que o governo já iniciou negociações com os países envolvidos para então reduzir as restrições às exportações brasileiras e espera um retorno à normalidade dentro de 15 ou 20 dias, após o prazo sanitário. Atualmente, 21 países restringem totalmente as compras de frango brasileiro. O acordo comercial Mercosul-União Europeia continua a gerar oposição do setor agrícola francês. Com a visita do presidente Lula a Paris, o assunto voltou à tona. Profissionais do setor agrícola e deputados pediram ao presidente da França, Emmanuel Macron, que continue com a pressão sobre o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, um dia antes da chegada do presidente Lula a Paris.
A França lidera um grupo de países europeus que relutam em assinar o tratado, mas a pressão cresce no bloco para a assinatura do pacto, como uma medida para aliviar o impacto da guerra comercial desencadeada pelas tarifas de Donald Trump. O presidente da Associação Francesa de Produtores de Carne, Interbev, afirmou que a visita de Lula não deve mudar o rumo. Para o dirigente desse simbólico setor francês, Macron deveria aproveitar a oportunidade para expressar firmeza e reafirmar o compromisso com o comércio internacional, baseado em regras justas e sustentáveis. A Comissão Europeia, que negocia em nome da União Europeia, chegou a um acordo comercial em dezembro com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, ainda que precise definir qual mecanismo vai adotar para a aprovação e ratificação pelo lado europeu. Se for confirmado, a União Europeia vai poder exportar mais facilmente carros, máquinas e produtos farmacêuticos, enquanto o bloco sul-americano vai conseguir exportar mais carne, açúcar, soja, mel e outros produtos agrícolas para a Europa. A França enfrenta a forte oposição do setor agrícola, que tem sido protagonista de fortes mobilizações nos últimos anos, e exige que as exportações do Mercosul atendam aos mesmos padrões de produção da União Europeia. Entraram em vigor nesta quarta-feira as tarifas sobre as importações de aço e alumínio de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A medida pode intensificar ainda mais a guerra comercial. As bolsas de valores ampliaram os ganhos com os investimentos, minimizando as duras palavras do republicano sobre a China e a duplicação das tarifas no mercado global. Desde que retornou à presidência em janeiro, Trump impôs tarifas alfandegárias que provocaram tensão nas relações com os aliados comerciais de Washington e desencadearam uma onda de negociações. O aço e o alumínio foram os primeiros setores afetados, com a sobretaxa de 25% que entrou em vigor em 12 de março, em uma tentativa de fomentar os investimentos no país. Em um decreto que entrou em vigor no primeiro minuto desta quarta-feira, o presidente republicano justifica o aumento para 50%, dizendo que a taxação ainda não permitiu que essas indústrias desenvolvam e mantenham uma taxa de utilização da capacidade de produção necessária para a viabilidade a longo prazo. Em 2024, os Estados Unidos importaram quase metade do aço e do alumínio utilizado no país. O Canadá é o principal fornecedor de aço, seguido pelo Brasil e México. A Argentina é o sexto fornecedor de alumínio. A Fundação Humanitária de Gaza, recentemente instalada em território palestino, fechou de forma temporária nesta quarta os centros de ajuda depois que dezenas de pessoas morreram em distribuição de comida. A entidade, que conta com o apoio dos Estados Unidos e de Israel, iniciou as operações há pouco mais de uma semana, depois de uma suspensão parcial do bloqueio total israelense imposto à faixa de Gaza, que impedia a entrada de ajuda humanitária. A organização revelou nesta quarta que os centros de distribuição vão ser fechados por obras de renovação, reorganização e melhoria da eficiência. Eles serão reabertos na quinta. As distribuições de comida dos últimos dias foram marcadas pelo caos e por informações de que dezenas de pessoas foram assassinadas. De acordo com a Defesa Civil de Gaza, na terça, 27 pessoas que esperavam receber ajuda perto de uma rotatória na área de Al-Alam, em Rafah, morreram quando soldados israelenses abriram fogo contra milhares de civis. No fim de semana, outras 31 pessoas morreram no mesmo lugar em circunstâncias parecidas. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos denunciou crimes de guerra. A ONU e muitas ONGs se negam a trabalhar com a Fundação Humanitária de Gaza por desconfiarem dos protocolos da atuação e da neutralidade da organização, além de existir um temor de que a entidade tenha sido criada para servir aos objetivos militares de Israel. Os fiéis muçulmanos iniciaram a peregrinação à Meca sob um forte calor. No ano passado, mais de 1.300 pessoas morreram durante o evento anual, que é um dos pilares do Islã.
Mais de 1 milhão de fiéis muçulmanos iniciaram nesta quarta-feira os rituais da grande peregrinação anual a Meca. As autoridades estão mobilizadas para evitar a repetição da tragédia do ano passado, quando mais de 1.300 peregrinos morreram devido ao calor extremo. Reunidos na cidade sagrada do Islã, com temperaturas próximas aos 40 graus, os peregrinos começaram com o ritual de Tawaf, que consiste em dar voltas ao redor de Kaaba, a estrutura cúbica preta para a qual convergem muçulmanos de todo o mundo para rezar, no coração da grande mesquita de Meca. Outros chegaram a Mina, um vale a poucos quilômetros de distância, onde os fiéis vão passar a noite em tendas climatizadas antes de subir na quinta-feira ao Monte Arafat. Quase 1.400.000 fiéis estão na Arábia Saudita para o Hajj, que consiste em uma série de rituais previstos para vários dias no coração de Meca e imediações. A peregrinação, um dos maiores encontros religiosos do mundo, é um dos 5 pilares do Islã. Todo muçulmano que tenha recursos para tal deve cumprir o Hajj pelo menos uma vez na vida. Começou hoje em Florianópolis a 24ª edição da tradicional Feira do Mel de Santa Catarina. O evento deve atrair mais de 50 mil visitantes ao longo dos 4 dias. Com 35 expositores representando cerca de 55 marcas de mel e mais de 300 produtores de diferentes regiões do estado, a feira se consolida como um importante espaço de fomento à agricultura familiar e à apicultura catarinense. A expectativa é que sejam comercializados entre 45 e 55 mil quilos de mel e derivados, com preços populares e venda direta do produtor ao consumidor. O Delmar tem criações de 7 tipos de abelhas em São José, além de produzir mel em Biguaçu e Mirim Doce. Para ele, o estado possui um ambiente favorável para o avanço da produção, mas depende da renovação das gerações. Está faltando esse elo de reposição da juventude com os senhores aí de 50, 60 anos, que tu chega num encontro de apicultura, parece que deu geada na cabeça de todo mundo. Tu olha assim, é tudo cabelo branco ou sem cabelo. A Feira do Mel é uma vitrine da riqueza natural de Santa Catarina, da dedicação dos apicultores e do impacto positivo que a pesquisa, a expansão rural e o cooperativismo podem gerar quando atuam de forma integrada. A qualidade do mel catarinense é internacionalmente reconhecida. O estado foi premiado como o melhor mel do mundo 8 vezes. Em Santa Catarina temos uma qualidade de mel reconhecida internacionalmente. Aqui na Feira do Mel teremos todos os tipos de mel de Santa Catarina, de todo o estado. Mel de uva de Japão, de carne de vaca, de eucalipto, de mel de melato da Bracatinga, todos aqui disponíveis. E além da feira, dizemos também que é um evento cultural. Teremos várias outras atrações, tais como oficina de hidromel, oficina de decoração de bolachas, um workshop gastronômico, teremos também exposição de abelhas sem ferrão, exposição fotográfica, entre outras atrações. Santa Catarina é uma das principais referências em apicultura no Brasil. Segundo a Cidasc, são mais de 3 mil apicultores ativos, com cerca de 359 mil colmeias registradas. Dados do IBGE apontam que em 2023, o estado produziu mais de 4 mil toneladas de mel, ocupando a 8ª posição nacional em volume, mas liderando em produtividade, com média de 45 mil quilos por quilômetro quadrado, 6 vezes acima da média brasileira. Além disso, em 2024, Santa Catarina foi o 3º maior exportador de mel do Brasil, com mais de 5,4 mil toneladas enviadas ao mercado internacional. Para quem quiser visitar, conhecer e adquirir produtos dos apicultores catarinenses, a feira acontece no Largo da Alfândega até sábado. Uma excelente pedida, né? Com a instabilidade aí no tempo, uma excelente pedida, um mel para dar aquele up, né? Para ajudar a reforçar a imunidade. E o Pix News fica por aqui, a íntegra da edição e também as reportagens você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no site pixtv.com.br, é só acessar. Na sequência você vai ficar com o Cine Pix e a gente se encontra amanhã. Até lá!
Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.